Bom dia, Elaine, tudo bem? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Eu quero agradecer muito a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a você, ao tempo que você dedica fazendo vídeos para ajudar as pessoas, ao atendimento, né? Que eu tive atendimento com você e você me, nos momentos mais certos, você me enviava vídeos, você me enviava palavra, você me dava conselhos, coisas que se encaixavam perfeitamente com a situação, com o momento. E uma vez eu até cheguei a falar pra você que era de Deus, era uma confirmação de Deus as coisas que você me enviava, né? Então hoje eu tô aqui, primeiramente para agradecer a Deus, em segundo para agradecer você, os seus vídeos, né? E hoje, com muita alegria, contar o meu testemunho. Eu estou no meu segundo casamento, né? E a internet, da mesma forma que ela tem algumas coisas que ajuda, ela também meio que atrapalha e derruba a pessoa. Por que eu falo isso? Né, o que eu vou falar agora pode ser que ajude algumas pessoas. Tudo que eu pesquisava quando eu entrei no meu deserto era que Deus não abençoava o segundo casamento, que Deus não é a favor do segundo casamento. Enfim, até o dia que eu consegui encontrar um vídeo aonde era até da Juliana Barça, que ela teve que até desativar os comentários porque ela ia ser criticada, né? As pessoas iam xingar muito ela, onde ela falava sobre o segundo casamento, que ela pesquisou a fundo, né? Estudou bastante e que dependendo das circunstâncias, Deus abençoa sim, né? E eu acho que foi a minha situação, que eu não vou me aprofundar no meu primeiro casamento, mas era uma questão que eu já estava pondo a minha vida em risco e a vida dos meus filhos em risco, né? Então, e a partir do momento que eu decidi, depois de muitos anos, muita insistência, porque eu não quis de uma hora para outra, não mais o meu casamento, não, eu insisti muito. Foram anos e anos, e a partir do momento que eu decidi que não dava mais, Deus me abençoou muito, muito mesmo. Então eu digo assim, eu não sou a favor de separação, né, de segundo casamento, mas dependendo da circunstância que a mulher está sofrendo, que está pondo a vida dela em risco e dos filhos, Deus abençoa assim. Então, né, eu me separei depois de quase 5 anos que eu vim conhecer meu marido. E nesse tempo eu fui estudar, Deus me abençoou fortemente com trabalho, com faculdade e com muitas coisas, né? Que não dá para descrever, que senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí foi quando eu conheci o meu marido. Tava trabalhando numa empresa, ele também, né, já tinha sido casado também, teve os problemas pelo qual veio a separação e nós começamos a namorar. E logo de início, a mãe dele já não gostou de mim sem me conhecer, sem me ver, sem saber meu jeito, nada, só do fato de eu ter filhos, né? Ele não tinha filho nenhum, saiu do casamento, não tinha filho nenhum, mas enfim, né? Eu fiquei no meu cantinho, ela no dela, até depois de 2 anos, nós juntos, eu engravidei. E assim que eu engravidei, ela chegou e falou pra ele, olha, você, quando o seu filho ou sua filha nascer, que a gente não sabia o sexo ainda, você pode trazer a criança aqui, mas a mãe da criança não quer aqui. E ela não me conhecia, não sabia como que eu era, não sabia do meu caráter, não sabia de nada. E tudo bem. Assim que a nossa filha nasceu, ele comunicou pra ela e a menininha tinha mais ou menos uns 25 dias, ela decidiu vir aqui na minha casa. Ela veio, eu recebi muito bem. Ela mal falava comigo, só segurava minha filha e tudo. A irmã dele também mal falava comigo, só falava com ele, como se eu não existisse no quarto, como se só fosse ele, a neném e elas duas. Mas tudo bem. E aí, com o passar dos dias, aí teve um dia que, depois de uns 2 meses, a minha neném teve que ir no médico. Aí ele, vamos passar na minha mãe. Eu fui, passei, ela me tratou seca. E eu tentei aproximação, teve aniversário dela onde eu fiz a festa.
né? Comprei as coisas, decorei, ela mal cantou parabéns, ela já quis guardar tudo, não pediu nem muito obrigada. Fiz almoço de Natal aqui, convidei, ela vinha aqui só para ficar reparando na casa, ficar olhando a casa, e ela sempre demonstrou que não gostava. E foi passando o tempo, e ela foi fazendo coisas que demonstrava realmente que ela não gostava de mim. Às vezes eu ia na casa dela, ela conversava com meu marido como se eu não tivesse do lado, como se eu não existisse, né? E quando eu estava perto de ganhar minha neném, voltando um pouquinho, eu passei pelo meu primeiro deserto. Meu marido trabalhava como segurança, ele conheceu uma mulher no serviço, começou a se envolver com essa mulher. Com 1 mês e meio que ele estava com essa mulher, ele decidiu ir morar na casa da mãe dele, pegou todas as coisas dele, foi embora pra mãe, e eu fiquei aqui com a minha bebezinha no meu primeiro deserto, criando forças, tirando força não sei da onde, porque eu tinha que amamentar, tinha meus filhos para cuidar, e foi meu primeiro deserto. Passaram-se 2 meses, ele viu que não era bem isso, viu que a moça não era tudo aquilo, né? Viu que hoje a vida não tá fácil e decidiu voltar, e nós voltamos. E quando foi o ano passado, mais ou menos em junho, a gente teve um problema financeiro. Eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Graças a Deus, mas a gente teve um problema financeiro com cartão de crédito, onde a gente pagava, ficava só um pouquinho de limite, né? Aí isso a gente já junto há 7 anos. Aí ele começou a reclamar que ele não tinha dinheiro para nada, que ele não podia viajar, que ele não podia estudar. Começou também a reclamar das crianças, que ele sempre se deu bem, sempre se entenderam, né? São crianças, não é porque são meus filhos do primeiro casamento, mas respeitam ele, gostam dele, não é de responder, não é de fazer pirraça, e eu não passo a mão na cabeça de criança, nem dos meus filhos, eu tô falando porque eles são assim com ele. E começou, né, a briga com as crianças, começou a briga com o lado financeiro, eu tive a minha parcela de culpa também, né, como a Elaine diz nos vídeos, que é 50%, depois assistindo os vídeos que eu percebi isso, eu era muito ciumenta, eu controlava tudo, ele tinha que sair, eu queria saber onde ele estava, se ele estava mesmo, ele tinha que mandar foto, eu fuçava no telefone, eu cheguei a instalar um localizador, né, para se ele falava que era no lugar, eu tinha como ver se realmente ele estava nesse lugar ou se ele estava mentindo, né, essa neura por conta da traição anterior, né, e isso foi atrapalhando meu ciúmes possessivo, eu queria controlar demais, aí chegou um nível onde a mãe dele não gostava de mim, eu também já não demonstrava carinho nenhum por ela, quando a gente discutia, eu jogava todas as coisas de ruim que ela fazia, e ficou nisso, né, até que quando foi em setembro do ano passado, ele foi embora. Ele pegou tudo que era dele e foi embora, e é onde começou o meu segundo deserto, né? E eu trabalhando, ele veio aqui, ele pegou tudo que era dele e foi para casa da mãe. Antes de ir para casa da mãe, ele foi para casa do meu sogro. Meu sogro aconselhou ele, falou que depois de 7 anos a gente juntos, que como que ia ter problema com as crianças, que nunca teve, que financeiro todo mundo tem, que era para ele voltar para casa e se entender comigo, e não ia acolher ele, que o meu sogro é separado, né, da minha sogra. Mas mesmo assim, ele deu um jeitinho de procurar a mãe dele. E é lógico que ela ia abraçar. Ela não só abraçou, como ela tem uma casa embaixo e uma em cima. Ela mora na casa de cima, né? Ela deu a casa de baixo para ele morar, mobiliou com os móveis da irmã dele também, que é separada, né? E devolveu o carro para ele, que ela tinha comprado um carro para ele da primeira vez que a gente se separou. E aí a gente voltou, né? Depois que a minha filha nasceu. E ela jogava na cara: eu dei esse carro para você ficar aqui. Não foi esse carro para você voltar para ela. E agora com essa segunda separação, ela deu uma casa mobiliada para ele e devolveu o carro para ele, que ele tinha devolvido de tanto que ela infernizava, né, a nossa vida por conta desse carro. Então ele tava com a faca e o queijo na mão, uma casa mobiliada,
o carro que a mãe devolveu, levando uma vida de solteiro, né? E ele saiu daqui falando mal de mim para um monte de gente. Falava que não me amava, falava que não voltava mais. Nesse meio tempo, ele, junto com a mãe, procurou uma advogada, deu entrada no divórcio, porque aí nós casamos, né? Certinho, no civil. Aí ele procurou a mãe com uma advogada, pegou o dinheiro das férias dele, já adiantou uma boa parte do dinheiro da advogada e falou mal de mim para muita gente. Muita gente falou que estava aqui, que ele não crescia, que a vida dele não desenvolvia, que ele não podia viajar, não podia estudar. Enfim, mil coisas ele falou. E com o passar dos dias, eu, né, emagreci muito, sofri muito, procurei muitos vídeos até que eu encontrei o da Elaine. E é o vídeo que eu mais me identifiquei, que é uma coisa assim que eu digo que é de Deus, que é uma coisa abençoada, que é uma coisa que toca, que mexe, que realmente fala com você. E aquilo me acalmava. Aqueles vídeos eu tava naquele momento que eu não comia, que eu não dormia, que eu vegetava, e aqueles vídeos falavam comigo. E foram passando os dias, eu fiz o atendimento também com a Elaine, né? Ela ia me orientando, tinha dias que eu queria fazer coisas que não devia, e eu ia lá, conversava com a Elaine, ela me acalmava, me orientava, né? E se foram passando, aí veio a começar as brigas com a mãe, com a irmã, as cobranças, né? O lado financeiro, que ele saiu daqui de casa falando que ele não crescia, as dívidas dele lá triplicou, ele indo para lá, não conseguiu estudar, não conseguiu viajar, não conseguiu adquirir nada. E nesse meio tempo ele voltando a ficar aqui em casa, comigo, com a nossa filha, com as crianças, né? E eu pedindo a Deus, que eu me apeguei muito a Deus, que é o principal, é Deus, né? E orando, e jejuando, colocando meu joelho no chão, levantando de madrugada para orar, no meu serviço, quando meu coração apertava, eu ia no banheiro, me trancava, orava. E quando foi agora, esse mês, graças a Deus, para honra e glória de Deus, ele voltou para casa. Ele trouxe tudo que é dele, ele devolveu o carro para a mãe dele, né? Ela, mesmo porque ela falou que mesmo que ele quisesse comprar, como ele ia, se ele voltasse para mim que nem vender, ela iria vender. Ele devolveu o carro para ela. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a partir do momento que ele decidiu voltar para a família, Deus nos abençoou tanto o meu lado na minha empresa com dinheiro, como Deus abençoou ele também com dinheiro. E a gente conseguiu juntos comprar um carro, ele mesmo com o nome sujo. A partir do momento que ele teve a atitude de voltar para a família, a atitude de devolver o carro da mãe dele, Deus foi abrindo todos os caminhos, abrindo tudo. E hoje ele não está só aqui em casa, já com tudo que é dele, como o nosso carro está na garagem. E assim, Deus não deu simplesmente um carro pra gente, deu o carro. Nem se compara com o carro que a mãe dele tinha dado para ele. É 1000 vezes melhor o carro que Deus nos abençoou. Então, eu queria dizer, né, que no meu caso não teve mau M. Não posso nem dizer que nesse meio tempo que ele ficou lá mais ou menos, né, 8 meses na mãe dele, que ele não saiu, de repente ele possa ter ficado com alguém porque eu não tava lá, mas para se envolver, para namorar, para ficar sério, para morar não teve. E o meu problema realmente foi a mãe dele, né? Que acho que é uma coisa até diferente, que de repente a maioria das pessoas o problema é uma outra pessoa, uma outra mulher. Mas Deus foi maravilhoso na minha vida, que ele voltou para casa, nos abençoou com um carro, está nos abençoando, que a gente está conseguindo, né? Aí colocar as contas dele em dia, né? Aqui em casa as crianças também, ele tá muito bem com as crianças com ele. Então, assim, eu queria pedir para as pessoas não desistirem, né? Principalmente aquelas que é o primeiro casamento, que não tem, não sofreu abuso, não sofreu casos onde põe em risco a vida da pessoa, da mulher, dos filhos, que lute pela sua família, né? E que acredite em Deus.
E os vídeos da Elaine me ajudou muito, muito, muito. A calma, eu fazia uma maratona com os vídeos dela. Às vezes tinha vídeo que mais mexia comigo, eu baixava o vídeo, eu ia trabalhando ouvindo, voltava do trabalho ouvindo. Fiz o atendimento com ela. E é uma pessoa que eu digo que é abençoada por Deus, né? Eu vejo no Instagram ela com a família, com os filhos, com o marido, e eu falo, Deus abençoa, né? Porque a gente tem que abençoar aquelas pessoas que são, pedir para que Deus continue abençoando as pessoas que são usadas por Deus, né? E graças a Deus, estou aqui depois de 8 meses, né, no deserto, com meu marido em casa. Sim, o divórcio cancelado, foi tudo cancelado, com meu marido em casa e com o nosso carro na garagem, sem dependência de sogra cobrando ou de sogra manipulando, como se ele fosse uma criança que ela desse um pirulito e se ele não fizesse o que ela quisesse, ela ia lá e tomava o pirulito. Não tem mais isso. Deus nos abençoou fortemente. E eu deixo aqui meu testemunho, agradeço a Deus em primeiro lugar e a Elaine os vídeos dela.